Seguinte, eu era uma pessoa extremamente indecisa, mas depois que eu aprendi o que eu vou te ensinar nesse vídeo, eu mudei a minha vida e vou mudar a sua também. Ou pelo menos mudar um pouco do jeito como você vê as coisas. Arrasta pra cima que eu vou te ensinar como. Não, mentira, tô brincando. Seja pra comprar uma ação ou pra escolher um emprego, não importa. Às vezes ainda sou meio indeciso, eu confesso. Mas quando eu sou indeciso, tem um motivo, e não por simplesmente aleatoriedade, por coisas cotidianas, sabe? A gente perde muito tempo com dúvidas simples que podem ser resolvidas de maneira prática e rápida. Vamos falar sobre Viciate, paradoxo das escolhas, convexidade, então acompanhe até o final que esse vídeo tá supimpa. Meu nome é Luan Andrade e seja muito bem-vindo a mais um Autodesajuste. Vamos lá, eu já vou começar o vídeo chutando a porta. Viciate. What you see is all there is. O que você vê é tudo que existe. Esse é um conceito que se popularizou graças ao Daniel Kahneman, um especialista em economia comportamental. Se você não reconheceu ele pelo nome, eu tenho certeza de que pelo menos uma das obras dele você já ouviu falar, o livro Rápido e Devagar. Eu já adianto que você vai ouvir eu falando desse conceito várias vezes nesse canal, porque ele é extremamente útil em várias situações. E ele se aplica a vários contextos diferentes. Mas afinal, o que isso significa? Eu vou explicar para vocês, contextualizando que eu acho que fica mais simples. Vamos lá, na hora de investir, você se depara com centenas de empresas na Bolsa Brasileira. Também se depara com milhares de empresas lá no exterior. Não dá para conhecer todas, até o maior especialista do mundo teria dificuldade em conhecer todas as empresas que têm todas as bolsas do mundo inteiro. Então, por causa disso, a nossa escolha tá limitada, concorda? É impossível investir em uma empresa que eu não conheço, é impossível ser acionista da Vale se eu não souber que a Vale existe. Ou seja, o nosso campo de visão ele é limitado e ele limita as nossas decisões e escolhas. Por isso que na hora de investir no setor, a gente dá uma olhadinha rápida em todas as empresas que estão nele, ou pelo menos as mais importantes, as mais relevantes, para ter um parâmetro de comparação e conhecer, mesmo que seja de maneira rasa, um pouquinho de cada uma. Com base nisso, depois de dar uma olhada macro, uma olhada mais geral nas empresas, a gente seleciona uma, duas, três que nos chamaram mais atenção para estudar mais a fundo. E aí, ao estudar aquelas empresas mais a fundo, nós aumentamos o campo de visão que nós temos sobre aquela empresa específica, nós entendemos mais sobre ela. Nós vemos mais detalhes que estão por trás dela que a gente não viu nas outras. Isso é que é o Viciate. É basicamente o quanto você consegue enxergar algo dentro de um contexto. Porque o que você enxerga é tudo que existe. Você não consegue tomar decisões com base no que você não conhece. Quando eu pego todo o setor, eu vejo várias empresas. Mas eu tenho muito conhecimento sobre todas elas? Não. Eu tenho um Viciate pequeno quanto a elas. Eu tenho um Viciate amplo do setor. Eu sei que tem várias empresas ali. Mas individualmente, o meu Viciate é pequeno. Porque eu sei pouco sobre elas, eu vi pouco sobre elas, e se eu vi pouco sobre elas, eu sei pouco sobre elas. O que eu vejo é o que eu sei, é o que realmente é. Agora, quando eu escolho uma no meio desse monte de empresas e analiso mais profundamente, o meu Viciate quanto a ela é maior do que a das outras. Eu vou entender melhor as coisas que estão acontecendo lá. Pode acontecer o mesmo problema no setor inteiro, mas eu vou saber lidar com ele muito melhor naquela empresa de que eu já estudei, de que eu já tive contato, de que eu já vi. Achou muito difícil? Relaxa que agora eu vou te dar um exemplo mais simples e depois de entender ele, caramba, sua cabeça vai explodir. Vamos supor que você é uma pessoa super alienada que nunca viu na sua vida lama. Nunca viu lama? Lama, sabe quando molha a terra e fica aquela lama nojenta, marrom lá, pegajosa? Essa lama. E vamos supor também que você nunca comeu, nunca viu, nunca teve contato com sorvete de chocolate. Já tô entendendo onde eu quero chegar, né? Aí chega alguém e você te mostra uma vitrine, sabe aquelas vitrines que tem na porta de loja, que tem um vidro e um produto lá dentro? Te mostra uma vitrine com dois alimentos. Uma casquinha com uma bola de chocolate em cima e uma casquinha com uma bola de lama em cima.
como é uma vitrine, você não consegue sentir o cheiro. E você não sabe nada de nenhum dos dois. Você não sabe qual que é qual. A única coisa que essa pessoa te contou é que um deles é muito bom e um deles é horrível. E aí você vai ter que escolher. Como você vai escolher um para comer se os dois são esteticamente idênticos, principalmente porque você nunca tinha visto, então as diferenças que você percebe você não sabe de qual que é qual. E você não consegue sentir o cheiro, então você está dependente da sorte. É 100% sorte, como que você vai tomar essa decisão? Sabe qual que é a resposta para essa pergunta? Você não decide, você conta com a sorte. Você escolhe um e reza para acertar. Por quê? Porque nessa situação o seu Viziate era minúsculo. Você não sabia nada de nada e precisava tomar uma decisão. Se você soubesse o mínimo sobre o sorvete de chocolate e sobre lama, você conseguiria ter definido mesmo com a vitrine. Você teria visto se um estava mais derretido, você teria visto a textura, teria tentado usar alguma coisa para melhorar a sua análise. Mas você não sabia nada. Você não tinha tido contato com aquilo antes. O seu Viziate era pequeno. Então a primeira lição desse vídeo é: para ganhar o selo Anti-Mané, você precisa expandir o seu Viziate. Expandir sua visão de mundo, seu conhecimento, ter contato com diferentes situações e contextos. Porque não dá para escolher se você nem entender as opções. É tipo quando você está numa prova de matemática, tem 4 opções, você não sabe nem qual que é a fórmula do cálculo e vai ter que chutar às cegas. Às vezes o seu amigo na conta dele ele até errou a resposta, mas tinha uma parecida lá na questão, ele foi lá e acertou. Por quê? Porque mesmo que ele não sabia exatamente tudo, ele pelo menos sabia a fórmula. Ele já tinha tido um contato antes. Quando você não sabe nada, você fica à mercê da sorte, nos investimentos, na vida pessoal, no seu trabalho, em tudo. Por quê? Porque o que você vê é tudo que existe. E esse é um dos principais motivos das pessoas travarem na hora de tomar uma decisão. Elas têm que decidir, mas têm pouca informação e não sabem lidar com a incerteza. É a fórmula É a fórmula perfeita para dar tudo errado. Nem sempre dá para saber tudo, mas se você quer alguma coisa, é a sua obrigação tentar saber o máximo possível sobre aquilo para aumentar o seu Viziate. E como eu comentei sobre incerteza, vamos falar sobre isso agora. Mas antes já deixa o like no vídeo, já se inscreve aí, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não é uma decisão difícil, não precisa pensar muito. Só vai lá, se inscreve, deixa o like. Já fez? Já foi? Então vamos continuar o vídeo. Vamos lá, primeiramente, por que nós ficamos incertos sobre alguma coisa? Porque nós não sabemos a consequência disso na nossa vida. Se soubéssemos exatamente a consequência de cada uma das nossas decisões, não existiria a incerteza. E considerando o efeito borboleta, estaria todo mundo louco, porque a ação de um afeta na de outro e, enfim, seria impossível se o ser humano adivinhar todas as possibilidades e o que realmente vai acontecer a cada decisão que ele toma. E quando o assunto é incerteza, eu sempre trago na Cintaleb para jogo e o seu conceito de antifragilidade. Qual que é a chance de ter um terrorista em um aeroporto, querendo explodir todo mundo lá? Considerando o número de aeroportos que tem no mundo, o número de terroristas que tem no mundo, qual que é a chance de ter um terrorista lá dentro do aeroporto que quer explodir aquele aeroporto, ou aquele avião, ou aquelas pessoas, enfim? Pô, convenhamos que é baixa. A chance de você ser assaltado na rua é muito maior. Mas se ela é tão baixa, por que o aeroporto inspeciona todo mundo que passa por lá? Poxa, a chance é baixa, não faz sentido eu ter um gasto extra pra ficar inspecionando um por um, atrasar a viagem de todo mundo, não faz sentido isso. Eles fazem isso porque se tiver um terrorista, o estrago é muito grande, o estrago é gigantesco. O prejuízo de ter um terrorista no aeroporto é muito maior do que o prejuízo de ter que ficar fiscalizando um por um. Por que você não fica embaixo de uma árvore ou perto de uma árvore durante um temporal que tá caindo muito raio e tá com ventania? Poxa, às vezes era só você ficar lá quietinho embaixo da árvore esperando a chuva passar, mas não, você sai andando e tomando chuva para tentar se proteger em um lugar melhor. Por quê? Porque apesar de ser muito pequena a chance de cair um raio naquela árvore, se cair é game over. Ou você morre, ou você vai ter muito problema na sua vida. Se o vento derrubar a árvore, o estrago potencial é enorme, às vezes cai em cima de você. E aí? E se você tem o costume de ficar embaixo de árvore no meio de um temporal, toma cuidado com esses seus hábitos, fique esperto. Mas o que você tem a ver com a escolha, Luan? Anota isso que eu vou te falar agora, eu tô falando sério, você nunca mais vai esquecer. Tomamos decisões com base na fragilidade de algo e não na probabilidade.
É muito mais fácil você confiar em algo que parece improvável do que em algo que parece perigoso. Por exemplo, no aeroporto, pô, qual que é a chance de ter um terrorista lá? Mas e quando tiver? E se tiver? O aeroporto pode ficar lá a vida dele inteira sem ter um terrorista, porque a chance é muito baixa. Ou às vezes pode até passar por lá, mas lá não era o alvo, então ele vai para outro lugar. Mas eles têm a questão de segurança deles, porque se tiver, se quiser explodir lá, ferrou. O gasto é muito maior do que ter que fazer o controle. Quando eu falo de gastos, não é só de dinheiro, é gasto de vidas. São pessoas que estão lá. E se eu te fizer uma proposta mais ou menos assim, ó? Você me dá todo o seu dinheiro, que eu tenho um investimento que tem 85% de chance de dobrar sua grana. Mas se der errado, você perde tudo. E tem uma barreira mínima de entrada, então você tem que colocar todo o seu dinheiro para poder entrar nesse investimento. Você entraria em um investimento que tem 15% de chance de fazer você perder todo o seu dinheiro? A enorme maioria das pessoas falam, mas nem a pau! Ou, só se eu puder colocar um pouco de dinheiro. Eu não vou arriscar muito não, mas se puder colocar um pouquinho, eu aceito. Porque, gente, a chance de dobrar o seu dinheiro é altíssima! É muito maior do que a de você perder. Se der certo, você tá rico. Ou pelo menos tem o dobro do dinheiro que você tinha antes. Poxa, quanto tempo você tem que trabalhar para dobrar o seu dinheiro? E mesmo que fosse 90% de chance para dar certo, a resposta da maioria seria igual. Porque nós tomamos nossas decisões com base na fragilidade e nos enganamos fingindo que é só na probabilidade. Perder tudo que você tem é um risco muito grande, mesmo se for improvável. Mas você adora se achar o frio e calculista, né? Que só toma decisões em base de probabilidade. Pois é, mas nós não somos uma calculadora. Na hora de tomar suas decisões, lembra disso. Se pergunta, qual é a probabilidade? Qual a fragilidade? Separa as duas coisas que fica mais fácil decidir. Pelo menos você vai ter consciência do real porquê daquela decisão. Porque existem várias coisas improváveis, mas que têm um risco tão baixo que vale a pena. Ou coisas super arriscadas, mas que têm um retorno tão bom que vale a pena investir, nem que seja um pouquinho. Chamamos isso de convexidade, outro termo que você vai ouvir falando o tempo todo na sua cabeça. Nesse contexto, a convexidade é tomar decisões que têm alta probabilidade de retorno e baixos riscos. É procurar oportunidades com altíssimo potencial de retorno e uma perda limitada. Sabe o que é extremamente convexo? Escolher investir na bolsa de valores. Se você estuda e faz tudo de maneira minimamente inteligente, você tem possibilidades infinitas de retorno dentro da bolsa. E o máximo que você chega ao fazer um investimento é a zero. Pode subir 1000% e só pode cair a zero, só pode cair 100%. Por isso são investimentos convexos, tá vendo? Pode até ter um risco envolvido, mas caramba, ele pode subir 1000% e só pode cair 100%. E quando você faz isso direito, a probabilidade de subir é infinitamente maior do que a de desabar a zero. Do chão você não passa, mas o céu não é o limite, você pode passar dele também. Então, não avalie só as probabilidades, avalie também o risco das escolhas que você toma. Porque inconscientemente você já está fazendo isso. E aí quando você faz uma análise dessa só inconscientemente, as suas escolhas podem não ser tão boas assim. Agora, quando você pega e separa a probabilidade do risco e compreende a relação que um tem com o outro, as suas escolhas ficam melhores na bolsa, ficam melhores na vida, ficam melhores em família, ficam melhores em tudo. Caramba, se tem um investimento que você acredita que vai valorizar muito, mas tem um risco muito alto também, vai lá e coloca um pedaço muito pequeno da sua carteira naquilo. Isso é saber avaliar o risco e probabilidade de maneira inteligente. Putz, probabilidade é alta, mas se der errado, o risco também é alto. Então, vou colocar pouco. Porque se esse pouco valorizar muito, eu tô ganhando pra caramba. E se esse pouco cair a zero, não faz muita diferença na minha vida. E por último, mas nem de longe o menos importante, vamos falar sobre o paradoxo da escolha. E só isso já daria um vídeo completo à parte. Na verdade, todos os termos que eu tô citando aqui dariam um vídeo inteiramente só pra eles. Pensando bem, o vídeo já tá completo até aqui, eu vou deixar isso pro outro vídeo. Falou aí, muito obrigado pela atenção, é nóis, tamo junto, tá? Tchau. Tô brincando, calma, vamos lá, eu prometi, eu vou entregar. Ter muitas opções, poder escolher é libertador, certo? Errado! Você já esteve em uma situação em que você tinha tantas opções para escolher que você travou e no final não escolheu nada?
Pois é, esse é um dos efeitos do paradoxo da escolha. E acaba que no final, dentro do paradoxo, tem um pouquinho de viciate, tem um pouquinho de convexidade, de fragilidade, enfim. O ideal é sempre você ter poucas opções, desde que elas sejam boas, desde que sejam as melhores. Porque com muitas opções, até decisões simples são adiadas, são procrastinadas. E no final das contas você fica tão tenso naquilo, se sente tão sufocado, que você nem decide e perde a oportunidade. Deixa de lado, não vou decidir isso não. A maioria das pessoas, ao chegar em um restaurante com muitos pratos, aquela lista com 100 pratos para escolher, ela vai lá e escolhe o prato do dia. Ou pede pro garçom uma recomendação, qual que ele gosta, qual que ele acha mais legal ali no meio. Na hora de comprar um sorvete, se tem mais de 50, 60 opções, a gente chega no sorveteiro e pergunta qual que é o que mais sai, qual que é o melhor. Qual que parece o de chocolate, qual que parece o de morango, qual que é o preferido dele. Por quê? Porque a nossa rotina já é carregada de decisões importantes e estresse. Então tudo fica melhor se chegar mastigado pra gente. A internet inclusive piorou isso infinitas vezes, porque você tá lá no vídeo do YouTube, mas aparecem mais 20 relacionados pra você ver, e às vezes você clicou pra ver uma coisa, mas já tem 3 vídeos relacionados lá que você achou legal e você não sabe qual dos 4 você vai ver. Já ficou na dúvida. Já tem opção demais. Quer ver um exemplo? Não faz sentido em um vídeo sobre indecisão eu te passar uma lista de 20, 25 tarefas a fazer. Você vai olhar pra essa lista e pensar, putz, por onde eu começo? Se eu tô aqui te apresentando o tema, se eu me propus a fazer isso, é a minha obrigação te entregar só o que for melhor. Só o que é realmente necessário, só o que eu acredito que seja o essencial. Chegar aqui e falar, faz isso, isso e isso e tá resolvido. Claro que nem tudo é super prático assim, mas eu realmente preciso de 50 opções de sorvete? Se eu quiser experimentar 50 opções de sorvete, eu vou no rodízio de sorvete e saio comendo todos os sorvetes diferenciados que eles me oferecerem. Mas na hora que eu chego na sorveteria, eu só quero os melhores. Só quero os que mais saem. Se eu quiser um diferenciado, eu vou numa sorveteria diferenciada. Tem uns lá que ninguém nem escolheu, o sorveteiro colocou lá e tem 5 outros que não saem. Se eu chego numa loja de roupa e peço pro atendente um jeans para ir trabalhar, ele precisa mesmo me apresentar 10 tipos diferentes de jeans, 15, 20? Eu não preciso de tanto jeans. Se eu já te dei uma descrição do porquê que eu preciso desse jeans, cara, pega só os que fazem mais sentido. Não precisa pegar 20. Opções em excesso te deixa triste, inseguro e cansado. E pior do que isso é saber que nós geralmente travamos em opções extremamente parecidas. Vamos supor que você quer viajar pra praia. Aí tem lá 2 hotéis, 2 melhores opções que você encontrou. Os dois estão na mesma rua, na mesma praia, tem a mesma nota e o preço é extremamente parecido. Aí o que você faz? Trava. Você fica a semana inteira pensando, putz, qual que será que vai ser o melhor hotel? Putz, caramba, velho, mas e se aquele hotel tiver um café da manhã melhor? Aquele lá tá a 20 metros daquela barraquinha, não, mas o outro tá a 30, mas aquele tá mais perto da praia. Você passa 1, 2 semanas inteiras tomando uma decisão inútil que não vai mudar nada na sua experiência, ou se mudar vai ser uma mudança tão ridícula que não vale a pena você gastar aquele tempo todo. Aí ao invés de gastar esse tempo com outras coisas importantes da viagem, você adia o resto e fica lá, refletindo sobre qual será o melhor dos 2 hotéis que são quase idênticos. No final das contas, tanto faz o hotel. Os 2 são iguais. Os 2. Só escolhe e vai. Não olha para trás, escolhe e vai. Só escolhe e vai. Para de complicar as coisas. Sabe por quê? Porque quando temos muitas opções, opções muito parecidas, se a nossa escolha não é perfeita, exatamente como a gente queria, se não chega lá e está exatamente como você imaginou, você começa a se cobrar, imaginar que a outra opção seria melhor, pensar no que você estava perdendo. Vai me falar que você nunca esteve numa situação dessa? Você tinha 2 lugares que você podia ir, os 2 eram no mesmo horário, você precisava escolher entre um dos 2. Aí você foi para um e ficou o rolê inteiro, ficou o passeio inteiro pensando, putz, como será que tá o outro? Como será que seria o outro? O que será que eu tô perdendo? E no final, como tinha muitas opções, você pensa, putz, como tinha muitas opções, né, eu devo ter escolhido a melhor, deve ter algumas lá que são incríveis, e esse joga sua expectativa lá em cima. Aí sabe o que acontece?
você sai no máximo satisfeito daquela experiência. Não tem nenhuma surpresa positiva, você não tem aquela sensação de caramba, eu não esperava isso. Por quê? Porque foi tão difícil de escolher que o mínimo que aquela experiência pode te dar é ser perfeita. E quando não é, você fica pensando, putz, mano, por que eu não escolhi aquela outra? Tem certeza. Aí você cria uma certeza que saiu da sua criatividade, das vozes da sua cabeça. Putz, eu tenho certeza que aquela outra lá seria melhor. Simplesmente pelo fato que você não escolheu a outra. Toda escolha na sua vida exige uma troca. Monetária ou não, elas exigem uma troca. A mais comum de todas é a troca de tempo. Nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu não posso gravar o vídeo pra você e passear no parque ao mesmo tempo, a não ser que seja um vlog no parque. Mas eu não posso viajar pro Caribe e pra Disney exatamente ao mesmo tempo. Ou eu tô na Disney ou eu tô no Caribe. Não dá pra me dividir. Inclusive, qualquer uma das duas opções eu tô aceitando. E toda escolha que você faz exige uma responsabilidade. Se você escolher algo, você se torna responsável por aquilo. Agora, se o outro de 50 opções selecionou as 5 melhores para mim, o peso nas suas costas é muito menor, o peso da decisão. E se tudo der errado, você ainda pode pensar, caramba, ele selecionou uns negócio ruim para mim, né? Complicado, você tem menos peso nas suas escolhas. Por isso, é essencial você restringir suas opções àquilo que realmente importa. E não perder tempo com opções muito parecidas. Por isso, por exemplo, que eu acho o YouTube tão bom. A maioria dos vídeos mais informativos, ele pega só o essencial e entrega pra você, ao invés de te obrigar a ficar horas vendo um monte de coisa que não vai mudar nada na sua vida pra chegar em um detalhe, uma informaçãozinha. Se eu faço um vídeo citando alguns ótimos investimentos pro iniciante, eu já te poupo do trabalho de ter que escolher entre centenas de opções. E ao mesmo tempo eu tô te poupando de sofrimento, porque depois que você faz uma escolha, se ela não atende a sua expectativa, ela gera sofrimento, gera culpa. Por que ela gera culpa? Porque a partir do momento que você faz uma escolha, aquilo ali já está idealizado na sua cabeça que precisa ser perfeito. E qualquer problema que existir naquela situação, você considera que nas outras não existiria. Eu espero que eu tenha atendido às suas expectativas depois de escolher ver esse vídeo. E não se esquece de se inscrever e já ativar o sininho, porque aqui a produção de conteúdo não para. 2 vídeos por semana, toda terça, toda sexta. Muito obrigado pela atenção e te vejo no próximo vídeo.